todos e todas, espero antes de mais que este vídeo vos encontre bem, cheios de energia obviamente. Bem, no vídeo de hoje vou dar sequência mais uma vez a alguns conceitos introdutórios de teoria geral do direito civil iniciados em vídeos anteriores. Vou assim falar de conceito do dolo, modalidades do dolo e por fim efeitos do dolo. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é então o conceito de dolo, sublinha-se que o dolo tem uma dupla concepção completamente distinta. Por um lado, pode ser entendida como uma sugestão ou artifício usados com o fim de enganar o autor da declaração, como prevê o artigo 253, número 1 do Código Civil, como também pode ser entendido como a modalidade mais grave de culpa, que é contraposta à mera culpa ou também negligência, como prevê o artigo 483, número 1 do mesmo diploma. Mas em direito civil, o que está em causa é a primeira. E normalmente o dolo dá lugar a uma espécie agravada de erro, porque o dolo é um erro, no fundo, provocado. A noção de dolo, no caso, consta no artigo 253, número 1, e trata-se de um erro determinado por um certo comportamento da outra parte. E só existirá dolo quando se verificar que o emprego de qualquer sugestão ou ainda artifício com a intenção ou a consciência de induzir ou manter em erro o autor da declaração, no caso estamos a falar de dolo positivo ou comissivo, ou quando tem então lugar a dissimulação pelo declaratário ou então por terceiro do erro do declarante, estamos perante, portanto, dolo negativo, omissivo ou de consciência. Dito isto, a relevância do dolo depende da sistematização acolhida pela doutrina e pela jurisprudência, dependendo então assim de três fatores. O primeiro fator é que o declarante esteja em erro. O segundo fator é que o erro tenha sido causado ou tenha sido dissimulado pelo declaratário ou então terceiros. E em terceiro lugar, que o declaratário ou terceiro haja recorrido a qualquer artifício, sugestão ou então embuste. Mas, para Castro Mendes, a relevância do dolo depende sempre de uma dupla causalidade. Primeiro, porque é preciso que o dolo seja determinante do erro e segundo, porque, a seu ver, esse erro tem de ser determinante do negócio. Agora, passando para a modalidade ou as modalidades do dolo, temos vários tipos de dolos. Por um lado, temos o dolo positivo e, por outro, o dolo negativo, previsto no artigo 253, número 1 do Código Civil. Temos ainda, portanto, assim, o dolos bónus, que é o dolo positivo, e o dolos malos, que é o dolo negativo, por assim dizer, que só é relevante como fundamento da anulabilidade o dolos malos, portanto, o dolo negativo. E a lei declara que não constitui dolo ilícito, portanto, sendo o dolos malos, as sugestões ou artifícios usuais considerados legítimos, segundo as concepções dominantes no comércio jurídico, como prevê o artigo 253, número 2 do Código Civil. Temos, por outro lado, o dolo inocente, em que pode ser entendido como um mero intuito enganatório e, contrariamente, o dolo fraudulento, aqui há o intuito ou consciência de prejudicar um terceiro. Temos ainda o dolo proveniente do declaratário e dolo proveniente de terceiro. Aqui, para a relevância do dolo de terceiro, são sempre exigidas certas condições suplementares que devem acrescer às do dolo de declaratário e o seu efeito é mais restrito. Existirá no caso não apenas dolo de terceiro, mas também dolo do declaratário, se este, por exemplo, for cúmplice daquilo, conhecer ou então dever conhecer a atuação de terceiros, como prevê o artigo 254, número 2 do mesmo diploma. E por fim, ainda temos a distinção entre dolo essencial ou determinante e o dolo incidental. No primeiro, no caso, há aqui um engano, não é? Uma decepção, em que alguém foi induzido pelo dolo a concluir o negócio em si mesmo e não apenas nos termos em que foi concluído, e sem dolo aqui não se teria concluído qualquer negócio.
Quanto ao segundo, no caso, o dolo incidental, tem lugar também uma decepção, mas apenas foi influenciado quanto aos termos do negócio, porque contraria, embora noutras condições e noutros negócios, o fundo em que se deveria verter e incidir o negócio propositado. Bem, agora passamos para o último ponto do vídeo, que são então os efeitos do dolo. No fundo, existe um efeito que é principal do dolo, que é a anulabilidade do negócio jurídico, como prevê o artigo 254, número 1 também do Código Civil. Mas acresce a responsabilidade pré-nupcial do autor do dolo, que é então por ter dado, assim, por assim dizer, a origem em validade com o seu comportamento contrário às regras da boa-fé durante os preliminares ainda e a formação do próprio negócio, como prevê o artigo 277 também do mesmo diploma. Aqui, a responsabilidade do autor do dolo é uma responsabilidade pelo dano da confiança ou interesse contratual negativo em que se incidiu o próprio negócio e, em suma, a decepção, o deceptus no caso, tem o direito de repristinação da situação anterior ao negócio e a cobertura dos danos que sofreu por ter confiado no negócio que não teria sofrido sem essa confiança, no fundo. Ao invés, não pode pretender ser colocado na situação em que estaria se fossem verdadeiros os factos fingidos perante ele. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram o canal, façam-no agora. Ativem o sininho de forma a receberem notificações de novos vídeos. Partilhem e comentem. Vemo-nos no próximo vídeo. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Fiquem bem!